Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 12 de janeiro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aqui na parte de baixo do vídeo vai ter um botão aqui, inscreva-se. Clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando você tiver um conteúdo novo, como uma análise, um radar do mercado, que é uma live todos os dias aqui, uma análise de fechamento, um radar da semana, um vídeo de aprendizado, que até foi publicado um vídeo ontem sobre pivô de baixa. Então aproveite ao máximo, deixando aí se inscrevendo e deixando o sino das notificações devidamente ativado. Na análise de hoje eu vou comentar o que aqui, quais são os ativos que eu vou comentar nessa análise de fechamento aqui. Tá aqui uma janela na minha tela, tá? A janela aqui do canal da Anelógica. Aqui nós temos o que, ó? Para comentar, Ibovespa, depois mini índice, mini dólar, e na sequência todas essas ações aqui, ó. São 17 ações que eu vou comentar neste pregão, inclusive a AMER3. Vou falar aqui dela também nessa análise de fechamento. Eu fiz um post ontem falando de AMER3 no meu Instagram. E aqui vou comentar um pouquinho sobre o papel, o forte gap de baixa, forte queda que ela teve no pregão de hoje. Se o ativo que você deseja comentário não está aqui nessa lista, na parte de baixo aqui do vídeo tem uns comentários, vai lá, escreve lá qual ativo que você deseja, deixa um feedback também para a gente. Esse conteúdo é útil para você de alguma forma? Então, de imediato, eu vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento e já deixa um like, um joinha, ou mesmo compartilhe com pelo menos um amigo. Agradeço demais sua valiosa audiência. Começando então com o Ibovespa, queda hoje de 0,59%, Ibovespa atinge uma zona de resistência, essa zona de resistência aqui, ó. Aqui para trás isso foi um fundo, aqui foi um topo, aqui também foi uma região de topo, aqui também foi um topo. Então é uma zona de resistência onde depois de 6 pregões consecutivos, Ibov quebra essa sequência de pregões consecutivos de alta, mas ainda mantendo um viés mais positivo, vai mantendo-se acima da região de topo aqui anterior. Ideal que mesmo que aconteça alguma correção aqui no Ibovespa, que não volte mais para baixo da média móvel exponencial 13 períodos, não volte mais para baixo dos 109 mil pontos. Quando eu falo não volte, não é a questão de esperança, de torcida, é questão de, para as operações na ponta compradora, o ideal é que as sinalizações de alta agora do Ibovespa seja acima dessas regiões aí de suporte. O imediato está aqui na faixa dos 110.230 pontos. Aí abaixo disso já tem a média no 109, quase 109.200, aos 109 mil pontos, zona principal de suporte para o Ibovespa. Dá para buscar outros suportes aqui? Sim, a gente colocando aqui o Fibonacci em todo esse movimento de subida, qual um nível ali de retração, 38,2%, que tende a funcionar como suporte, enfim, próximo da região da média móvel exponencial de 13 períodos, voltou aqui e tirou fundo ascendente, como por exemplo no BOVA11, entra buscar a operação na ponta compradora. Mas Ibovespa segue aí sem sinal de baixa. Caiu hoje, mas não perdeu a sequência ainda de mínimas ascendentes. Primeiro sinal de baixa que tem que acontecer, oscilar abaixo da mínima de hoje, 110.981 pontos. Então vai ser importante o Ibovespa, nesse último pregão da semana, permanecer acima ali no gráfico semanal dessas médias, acima dessa região de 110.235, que permaneça acima desse patamar. Melhor ainda se continuar subindo, se gerar um próximo pregão aí de alta. Seguindo para os futuros, gráfico aqui de 60 minutos no mini índice, no dia de hoje, num gráfico diário, candle de queda, mas ali mais de indefinição, perdeu a mínima do candle anterior, mas voltou, foi lá em cima de novo, permaneceu acima do topo anterior, que já é algo mais positivo. É lógico que se perder a mínima do pregão de hoje, aumenta a probabilidade de ter algo mais para baixo, para buscar a média móvel exponencial de 13 períodos. Candle de definição, e aí, o que está mais provável acontecer aqui? Olhando para o G60, veio aqui, testou a região de fundo anterior, mas foi lá em cima e já fez esse movimento de baixa, abriu subindo, vou ficar mais interessado em buscar a operação de compra, ou seja, abriu gerando sinal de fundo ascendente no gráfico 60 ou 30 minutos,
interesse maior de buscar a favor da compra, ou seja, abrindo operações na ponta compradora aí no mini índice. Por outro lado, se abrir caindo, vou continuar olhando aqui para depois desse movimento de baixo para a ponta vendedora, podendo retornar para essa região de suporte aqui na casa dos 112, 130. Ou seja, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo dos 113 mil pontos, 112.990, fechamento de hoje, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Resistência para o mini índice a zona de resistência vai ficar aqui em cima dessa região de dois topos anteriores, mais relevante entre os 860 aos 114 mil pontos, e o ponto mais alto lá, 114.190. No dólar, nós tivemos aí mais um dia de queda, ou seja, aqui nós tivemos só um dia de alta, né? Apesar do candle ser de baixa, mas foi um dia de alta, fechamento acima do fechamento aqui anterior. Nós tivemos vários candles pretos aqui no movimento, perdeu essa região, vou até botar aqui tirando o ajuste, perdeu esse fundo ao dólar, simplesmente devolveu tudo que subiu, sinalização de reversão importante. Dólar gerando sinais para baixo dessa região aqui no gráfico de menor periodicidade, como por exemplo 60 minutos, para baixo de um patamar aqui na faixa ali dos 162, ou mesmo até um pouquinho mais acima, ali abaixo dos 200, continua focando mais na ponta vendedora. Mas lógico que deu uma estilingada para baixo. O movimento aqui no gráfico de 60 minutos é um movimento de correção, que pode vir testar a média, abriu subindo aqui, dá para se olhar para um pouco mais para a ponta compradora, mas é fato que testando a média, ficar atento, pois pode já justamente ter um processo de reversão e continuar a sua tendência de baixa aqui no intraday. O dólar, então atenção especial aí, lógico que se abrir subindo, gerando sinalizações principalmente de fundo ascendente para cima do fechamento de hoje, 127, fica mais para a ponta compradora. Lembrando vocês que amanhã, nessa sexta-feira, das 8h45 até ali perto das 13 horas, vou ficar o dia todo aqui, amanhã toda com vocês, ao vivo aí, buscando oportunidade de compra e venda no mini índice, no mini dólar e também nas ações, monitorando as ações, fazendo análise ao vivo para você nas ações. Então, se você curte isso, você curte esse radar do mercado, deixa um like, deixa um joinha. Agradeço de imediato sua valiosíssima audiência lá com a gente. PETR4 no dia de hoje, boa alta de 1,44%, fechamento acima do gap. Então, ponto positivo. Petro caminhando ali para ver se volta para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Para quem está comprado, deixaria o stop abaixo dessa mínima. Lembrando, a tendência está o que aqui na ação? Está numa tendência indefinida, mas com viés de alta dentro do movimento de alta. Perdeu a mínima desse candle aqui, saída da posição comprada, é uma das alternativas. Não, Dalton, eu não quero conduzir dessa forma não, quero conduzir se fechar abaixo da média e gerar nova mínima. É outra opção. São duas formas aí de você conduzir, querendo dar espaço maior seria isso aqui. Mas lembrando, se ela gerar topo abaixo do nível do topo anterior, inclusive passando aqui por essa linha de tendência de baixo, onde está testando, é um sinal realmente negativo contra a sua operação. Então você tem a opção de colocar o stop, por exemplo, nos R$ 24,10. Abrir compra aqui agora? Não abriria compra aqui agora. Eu aguardaria alguma lateralização ou sobe um pouquinho mais e passa a gerar sinalização de alta para cima dos R$ 25,00. Enfim, aguardaria algum processo de correção para ter uma melhor relação com o retorno, muito em cima ali da média. E entre as médias aqui, não me animou de fazer entrada aqui agora não. Depois disso eu vou falar de Vale 3, que no dia de hoje conseguiu fechar em alta de 0,53%. Quem segue comprado tem a opção de deixar o stop aqui mais bem posicionado nos 92,25. Mas se quiser trabalhar com stop bem curtinho, porque se perder a mínima de hoje, configura-se um movimento de baixa e aumenta a probabilidade de caminhar aqui, por exemplo, para a média móvel de 13 períodos. Não que vá bater lá, mas apontando para um movimento de baixo que pode buscar essa média móvel de 13 períodos. Então o stop pode ficar nos R$ 92,93. Abertura de compra do swing trade está em cima da região de resistência dos R$ 94,00. Lateralização para pivô de alta ou correção para fundo ascendente. Alternativas de buscar uma compra de swing trade no papel. Depois de Vale 3, eu vou falar agora de GMAT 3, que foi uma posição que foi encerrada no pregão de hoje. A gente reposicionou o stop e ela encerrou essa nossa operação, ou seja, com stop parcial aqui nela. Vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu só verificar aqui. Aqui está. Resultado dessa operação, menos 1,62%, representando menos 0,18% sobre o capital total.
essa operação que a gente saiu com perda de GMAT3. Hoje eu passei recomendação de compra de SUSB3. Então, compra executada do SUSB3. A gente já tinha comprado esse papel, perdeu essa região, só que ele foi lá abaixo, fecha abaixo da média. Bate aqui na região ali de antigo suporte, fundos anteriores. Volta muito forte para cima da média. Então, optei por voltar para dentro dessa operação na expectativa de gerar movimento de subida, gerar pivô de alta e buscar essa região aqui, pelo menos essa região de resistência aqui lá na casa dos R$ 52 a R$ 52,46. Então, compra executada, todos os dados, onde é que está o stop, onde é que está o objetivo, qual o risco da operação, quantos por cento do capital alocar nessa operação está dentro do aplicativo DV Invest. Você pode acessar lá via app.dvinvest.com.br ou via Android ou iPhone, tá? Na loja da Apple. Só pesquisar nas lojas aí, DV Invest. Depois de SUSB3, vou falar das operações que nós temos em aberto. Move3 ficou 1 centavo do stop que a gente reposicionou, ficou ali em 7,70. Tá aqui, ela ficou 1 centavo desse stop. De um topo, porque reposicionando um pouquinho mais abaixo, né? Para ter um espaço um pouquinho maior. Bateu na resistência, vamos ver se ela bate aqui e gera algo para cima. Mas enfim, perdeu essa mínima aqui, gera um stop parcial da nossa posição comprada em Move3. Temos também CL3 que gerou um topo hoje, mas terminou aqui se sustentando, não fechou acima da média, mas deixou uma sombra inferior. Não acionou stop também, seguimos comprado no papel. E se ela conseguir fazer isso aqui, ó, não necessariamente nessa sexta-feira, se fizer ótimo, se já fizer nessa sexta-feira reversão de topo, vai ser bem interessante, porque ela pode proporcionar lá no gráfico semanal, vamos ver se ela faz isso, um fundo ascendente no gráfico semanal, se sustentando acima da média, gerando sinal de alta. Então isso seria algo realmente muito bom se acontecer. Se ela resolver perder a mínima do pregão de hoje, aí sim ela já vai estar muito próxima do stop da operação. M dia 3, opa, cadê M dia 3, pronto. Fechou aqui com leve queda de 0,35%, seguimos na ponta compradora. Qualquer mudança de stop dessa operação a gente passa para você dentro do aplicativo DV Invest as possibilidades de mudança e de stop dessa operação, tá? MRFG3, então seguimos comprado, nenhuma mudança, lembrando que é uma operação que a gente entrou contra a tendência, mas com a expectativa dela estar lá no semanal em cima de uma média de prazo maior, que é basicamente a média móvel exponencial de 13 períodos do mensal. Depois de um longo movimento de subida, correção, a sessão pode fazer algo assim. Será? É isso que a gente está arriscando aqui, por isso que a gente optou por fazer uma compra um pouco mais arriscada aí de swing trade. Na MRFG3 fechou o pregão aí estável, 0 a 0 exatamente. Rompeu aqui e quem comprou aqui no rompimento, que tinha gente querendo comprar também aqui no rompimento, tem a opção de ou deixar o stop aqui ou jogar o stop aqui. Tá? A gente segue comprado, qualquer mudança de stop eu informo para vocês aí dentro do aplicativo DV Invest. Fique antenado aí no seu celular para receber aí a notificação se tivermos alguns ajustes de stop para o próximo pregão. Açaí 3. Fechou em alta de 1,21%, a gente segue comprado sem nenhuma mudança em relação ao stop. Ela chegou até próximo do objetivo hoje, Açaí 3. Vamos ver se ela consegue ganhar mais força aqui para cima depois de estar vindo para retornar para cima da média. Enfim, a lateralização ali no semanal acima da média. Vamos ver se ela rompe tudo para cima aqui, ó, essa lateralização vai rompe. Vai respeitando bem aqui a média, hein? Fechou abaixo, volta para cima, fechou abaixo, tá voltando para cima. Vamos ver se ela consegue rasgar aí para cima essa máxima aqui, fazer nova máxima histórica, superando os 20,83. CPLE6 fechou em queda hoje, gerando um candle de reversão chamado de estrela cadente. Opa, Dalton, então vou colocar meu stop aqui abaixo dessa mínima. Não vou mexer em stop nessa operação. Já posso adiantar para você que eu não mexo em stop nessa operação. Porque assim, abrir uma posição agora, a expectativa é de ficar mais tempo posicionado aqui nessa ação. A não ser que venha aqui, feche abaixo da média móvel 3 períodos, aí eu avalio se eu vou sair nessa perda de mínimo. Beleza? Então seguimos posicionados em CPLE6. Então são essas posições em aberto. Nesse momento nós temos aqui um total de 7 operações em aberto nesse momento, lá do Swing Trade. E lembrando que dentro do aplicativo também a gente envia aí diariamente o relatório do Swing Trade para você. A MER3, gap de baixa, queda de 77,33%. Dalton, eu estava comprado nessa ação e abriu com esse gap de baixa. E agora, o que eu faço?
Em termos de falar assim, em termos de análise técnica, tá aqui a projeção de baixa, nem vou entrar nesse assunto, porque assim, é algo que distorceu completamente aqui o gráfico e é distorcido para qualquer coisa, né? Que é a análise fundamentalista, qualquer que seja a análise, é algo que não era esperado pelo mercado, não era o que gostaríamos que acontecesse, mas aconteceu. A questão é, o que está sob o nosso controle? Se eu vou continuar ou se eu vou sair dessa posição. Se eu opto por sair, eu vou sair, aí vem a segunda decisão, eu vou sair agora ou eu vou conduzir de alguma forma já para sair. Então, por exemplo, se você vai conduzir, você pode conduzir da seguinte forma, não que você tem que fazer isso, mas é uma sugestão. Colocar um stop abaixo da mínima desse candle aqui. Depois de um grande gap de baixo, o mercado vai lá e continua, perde essa mínima, mesmo estando esticado, pode esticar mais, é um negócio, é um evento fora de contexto, é algo totalmente diferente. Então você pode botar um stop aqui, um limite de perda. O mercado começou a subir, superou a máxima desse candle anterior e vai subindo. Aí você vai subindo stop a cada nova mínima ascendente. Também outra alternativa de condução de stop dessa posição da MER3. Tá? Dalton, eu vou optar por aguardar, o prejuízo está muito grande, aí, enfim, é uma opção de cada um. O que eu costumo ter para mim é o seguinte, o motivo que me levava à saída, se eu botei um stop aqui e o motivo foi atendido, foi, então eu só estou evitando sair da posição porque o prejuízo está grande. Mas o fato é que isso aqui vai continuar me incomodando diariamente. Se ela ficar de lado, diariamente eu vou pensar nisso, ficar pensando que eu tenho que tomar uma decisão de novo. E aí, eu vou continuar, não vou continuar, eu vou sair, eu não vou sair. Isso vai consumindo. Então é um negócio que, no meu caso, desgasta e eu prefiro assumiu, acontece. Acontece com frequência aqui? Não. É muito difícil. Aqui foi um evento que, sinceramente, eu nem lembro algo parecido. Teve a RBR3. Não foi parecido. Não teve esse gap gigantesco aqui, não. Teve o Wesley Day. Não, aqui o gap foi realmente absurdo. Foi um negócio surreal. Então isso aqui não acontece. Acontece muito. Pouco provável que aconteça, mas a gente tem que estar preparado em termos de gestão de risco para isso. Poxa, Dalton, como é que eu tenho gestão de risco para isso? Se você, por exemplo, você está comprado e você tinha 100 mil reais que você direcionou do seu capital total, você pegou 100 mil reais, uma parte do seu capital em renda variável, você direcionou para swing trade, por exemplo. E você colocou ali nessa ação, você optou por colocar 10% nesse papel. E aí ele cai no pregão de hoje 77%. Então se você saiu aqui e seu stop foi de 77%, você estava com 10%, você saiu do capital total dos 100 mil, você perdeu 7%. Você perdeu 7 mil reais. Porque você só estava com 10 mil reais. Você perdeu 77%, 7.700 reais. Pô, é um prejuízo grande? Mas não quebra a sua conta. Então, a gestão de capital, quanto alocar em cada operação, é que faz bastante diferença no sentido de pode acontecer um imponderável no mercado. E é a hora que você tem que estar com a devida gestão de risco. Isso aqui pode ter um prejuízo maior, porque foi algo totalmente fora de controle. Mas pelo menos não é algo que vai arrebentar com o seu capital. Tá? Se arrebentou com o seu capital é porque sua posição era grande nesse ativo. Tá? Beleza, então a MER3 já comentei o que pode ser feito e lembrando que já botei lá no meu Instagram, no meu perfil no Instagram, aqui do meu lado, aqui, vou deixar até aqui, eu coloquei um post lá falando, assim, um gráfico mensal já era, um gráfico anual já era um gráfico assim, não é para você comprar esse ativo, não tem expectativa de alta. Poxa, Dalton, mas está no suporte, eu vou comprar, então bota pouco capital. Mais uma vez a gente vai cair na mesma questão de gestão de risco. Bota pouco, porque o risco é muito alto. Depois de 2 candles desse jeito aqui, não é mais provável subir, é menos provável. Então você não bota tanto capital. Eu vou fazer um vídeo à parte falando de AMER3 como um aprendizado, que é sempre bom dessas situações a gente tirar algum aprendizado para frente, porque a Bolsa de Valores vai continuar existindo para o resto da vida. Por mais que essa empresa decida existir, se vai ou não continuar existindo lá na frente, não sabemos. Mas é importante que o seu capital continue existindo, que a Bolsa vai continuar existindo, vai continuar tendo novas empresas. Vamos lá, seguindo então, até pelo gráfico mensal também, a tendência era forte de baixa, né? Topos e fundos descendentes nessa ação, não tinha um sinal claro de força por parte dos compradores de mudança da tendência de baixa.
Vamos lá, vamos falar aqui então, depois disso. Dalton, eu quero operar agora essa ação. Se for operar, enfim, eu não deixaria de lado, assim, eu sinceramente nem teria interesse de ficar operando essa ação. Vamos lá. A BF3. A BF3, do mesmo grupo, né, que da Americanas, né, o grupo donos, os principais acionistas aí. Tá dentro de uma tendência de baixo, topo fundo descendente, semanal também, tentou voltar para cima da média, não conseguiu. Por enquanto não tem, o candle foi de recuperação, mas fechou em queda de 1,33%, tá abaixo dessa região. Quem estava posicionado e botou stop aqui acionou stop já ontem, se não acionou stop hoje de novo, gerou a possibilidade. Compra nessa ação somente se voltar para cima da média aqui, aí eu interesso para buscar a compra. Então nesse momento eu não teria nenhuma posição comprada no papel. Nada, tem pelo gráfico semanal? Não teria. E pelo gráfico mensal, pensando no prazo maior, também não teria, tá dando um movimento de baixa. A não ser que ela gere um fundo ascendente aqui, beleza, eu vou tentar pegar um fundo para tentar um movimento de alta de 3 a 10 meses, mas não tem esse sinal ainda. Bradesco, BBDC4, queda hoje de 2,34%, quebrou a sequência de mínimas ascendentes, de candles positivos. Onde aconteceu isso? Na zona, deixa eu voltar aqui com a questão do ajuste, né? Tá com ajuste? Deixa eu só ver com ajuste. Tá, não. Aqui, agora tá. Então, bateu na antigo topo, respeitou, só que testou uma resistência aqui, fechou uma vez acima, já voltou para baixo. Então, o que faz com essa ação? Se você tivesse comprado swing trade, aqui seria um sinal de saída. Se você não saiu, aqui seria outro se perder essa mínima. E para quem está de fora, se ela fizer isso aqui, gerar um sinal de alta para cima dessa região, a compra ali para cima dos R$14,50, R$14,60. Fica mais para compra de swing trade na próxima semana. Então agora para compra de swing trade, para compra de curtíssimo prazo, pegando até um gráfico aqui de 120 minutos, a alternativa que teria seria, se superar a máxima desse candle aqui, que é de 15,17, vou entrar comprando, botar o stop aqui e vou tentar pegar algo para cima. Essa seria a alternativa aí de arriscar um pouquinho mais. Use Minas, use em 5, testando zona de resistência e lateralizando. Até agora, beleza, chegou na resistência bem pesada e não devolveu como aconteceu já aqui, em alguns pregões. Olha o tamanho dos candles que ela fez aqui. Por enquanto, ela ameaçou fazer isso, deixou uma sombra inferior e hoje esse candle de definição. Então, por enquanto, ela está dando um sinal que ela pode corrigir aqui lateralmente e continuar subindo. Então, é um ativo que eu me interessaria mais por planejar a operação de compra de swing trade após uma correção, seja no gráfico diário ou até mesmo pegando um gráfico aqui de 120 minutos, que ela vem aqui, corrija e gere um sinal de alta ali testando a média. Outra alternativa. VEG3, quem está comprado no swing trade tem a opção também de colocar o stop abaixo da mínima de hoje em 7,83 ou, se quiser um pouquinho mais bem posicionado, abaixo da mínima de ontem em 7,73. 7,73, isso aí. Deixa eu desligar aqui o ar, que está gelado aqui. Nós temos aqui, para falar de VEG3. VEG3, candle de indefinição depois de um grande candle de alta que gerou pivô de alta. Gera uma expectativa dessa ação poder dar continuidade, ou seja, a expectativa para o próximo pregão seria mais positiva. Seria uma alternativa, vou abrir uma compra nesse papel. Posso usar também um gráfico aqui de 60 minutos, se ela fizer um fundo aqui, ou vier um pouquinho mais para lá, que atualizou aqui para mim. Se ela fizer esse fundo aqui, superar essa máxima, que é a alternativa de entrada, ao superar os 38,71. É uma das possibilidades aqui de tentar entrar no papel. Só que olha onde ela se encontra, né? Uma zona de resistência importante. Se ela der uma patinada maior aqui, melhor ainda. Mas não dá para descartar também a possibilidade de abrir uma compra. Tem essa resistência. Qual a segunda alternativa? Compra acima dessa região aqui. Deixa passar e compra acima desse patamar ali de 38,70 a R$39. O próximo ativo, depois de VEG3, que está aí dentro da tendência de alta de curto prazo, é a CCRO3, que está tentando fazer isso aí de volta, né? Olha só. Fundo duplo. Tendência de alta de curto prazo retomada. Passou por um nível de resistência, foi buscar o outro nível de resistência, está batendo nele. Opa, entrar comprando aqui, eu deixaria passar, mesmo que ela vá mais além. E olharia o próximo sinal de alta, próxima movimentação para cima de fundo ascendente, para se ter uma melhor relação risco-retorno nesse papel. Mas o interesse maior seria de operar na ponta compradora após algum sinal de alta novo
mais para frente, mais para a próxima semana em CCRO3. Quem está comprado no swing trade tem a opção de deixar o stop abaixo da mínima de hoje em R$ 11,23. Prio 3 bombando aí para cima, né? 1,87%, superando a máxima aí já do ano passado, superando a máxima do ano passado, que era de 39,25, ativo em forte alta aí nessa semana, alta de 13%. Rompeu todos os topos aqui anteriores. E aí, Dalton, comprando aqui agora, no meu caso, eu vou aguardar para swing trade o retorno do preço. Quando eu falo para swing trade é porque nesse mês eu coloquei o papel na carteira DV Perspectiva. Então tá lá dentro da carteira que é para ficar o mês posicionado nela. Mas para swing trade, sinalização de alta aqui, enfim, retorno do preço, avaliaria mais compra de swing trade neste ativo, né? O setor petróleo aí ganhando força, Petro ganhou um pouco mais de força, não como a Prio 3, mas ganhou força, 3R, RRP3 também ganhou força, então que continue dessa forma. Brasil Foods, BRFS3, corrigindo a tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de alta. Eu guardaria mais um pregão para abrir alguma compra de fundo ascendente nesse papel, ou seja, lá na segunda-feira, se tiver máxima descendente ainda na sexta, superar a máxima da sexta na segunda, e me chama a atenção para abrir uma compra em Brasil Foods. Lembrando, é um papel também que vem com a tendência de baixa de longo prazo de baixa, ou seja, alinhado para baixo, gráfico anual dá para perceber que o negócio não está bonito, então ela pode cair mais, então não é ativo que é para pensar no longo prazo, não seria minha escolha. No máximo, no meu caso, operação de swing trade. A gente já fez uma entrada aqui que foi bem sucedida em Brasil Foods recentemente. Vamos ver se ela gera uma nova oportunidade de entrada aí a partir da semana que vem, preferencialmente. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento um pouquinho maior. Teve mais ações, eu comentei um pouquinho mais sobre a MER3, mas depois eu vou gerar um vídeo a respeito de a MER3, falando todos os detalhes, a gente tirar alguns aprendizados aí em relação a infelizmente, essa forte queda que o papel teve. E uma pena aí, eu me solidarizo a quem estava comprado no papel, mas tente tirar as lições devidas, né? Por que você estava comprado? Qual o motivo que te levou a comprar? Por que você ainda continuava comprado? Tinha algum sinal que não era para você estar comprado, tecnicamente falando? Então sempre tente tirar algo para aprender para as próximas situações. O tamanho da sua posição era devida para a MER3? Enfim, eu estou comprado nela já tem tempo, só ia sair só se ela voltasse a dar lucro. Então pensa nisso também, porque vai caindo. A situação que, buy and hold, eu compro, o papel vai caindo. Não, se eu vou aguardar voltar para o lucro, aí você só vai deteriorando o capital. E muitas vezes você vai colocando mais capital na ação e só vai piorando a situação. Então pense a respeito para quem estava comprado. E um grande abraço, descanse. E nessa sexta-feira estaremos juntos aqui no nosso Radar do Mercado, análise de fechamento, enfim, bastante conteúdo novamente para vocês. Até mais.